Olá, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou Luciano de Assis, Luciano do Sebo Entre Aspas, e para você que já nos segue aí na rede social, para você que já nos segue no Instagram do Sebo Entre Aspas, no meu Instagram pessoal, que é o Leia para Ser Livre, e também no Facebook, eu deixo o meu agradecimento por você estar aqui. A Outra Face, primeiro livro publicado por Sidney Sheldon no ano de 1970. Esse livro eu li ele na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, quando eu tinha então meus 13 para 14 anos. Era já uma literatura muito avançada para a minha idade, mas me cativou e eu li toda a sua obra. E agora, mais maduro, eu pretendo reler e eu comecei pelo primeiro livro publicado. Sheldon, quando publicou esse livro, já era um autor consagrado. Ele era autor de roteiros para Hollywood, já tinha ganhado o Oscar de melhor roteiro, já tinha produzido mais de 200 peças para a Broadway e já havia colecionado sucessos também na televisão, como Casal 20 e Ginny é um Gênio. São programas para TV que ainda fazem sucesso hoje em várias partes do mundo. Mas ele quis um pouco mais, ele quis também escrever romances. E já na sua estreia escreveu A Outra Face, um livro que já no ano em que foi publicado, 1970, recebeu a premiação de melhor estreia e também o prêmio Edgar Allan Poe por livro de suspense, melhor livro de suspense do ano. Nesse livro que nós vamos ver é a saga de um psiquiatra que se vê envolvido numa rede de mistério e de assassinatos. O livro começa trazendo personagens como John Hanson e aborda um tema que já em 1970 era muito polêmico e continua sendo hoje e vai gerar polêmica, mas ele trata da cura gay nesse personagem. John Hanson era casado, pai de 2 filhos, e se viu atraído por outros homens. Então ele foi aconselhado a procurar esse psicanalista, esse psiquiatra, que era considerado o psiquiatra entre os psiquiatras, ou seja, ele havia se dedicado tanto à profissão que ele era, entre os psiquiatras, o mais conhecido, o mais renomado, o mais bem-sucedido. E já nas primeiras páginas do livro, acontece que John Hanson é assassinado pelas costas enquanto usava uma capa de chuva que pertencia ao médico. E ele havia acabado de sair do consultório e estava apenas a alguns quarteirões do local quando foi assassinado. Se não bastasse isso, alguns dias depois, pessoas invadiram o consultório e assassinaram também Carol Roberts. E Carol Roberts é um personagem que eu gosto muito porque ela mostra todo o caráter do médico. Isso porque, quando ela tinha 16 anos, ela foi conduzida a uma delegacia, a um tribunal, acusada de roubo. Dr. Jude estava lá e o juiz só deixaria que ela saísse na companhia de um adulto, porque ela tinha só 16 anos. E Dr. Jude, penalizado com aquela situação, acabou assumindo a responsabilidade, tirou ela do tribunal e levou para casa. Ela, na sua inocência, 16 anos, negra, prostituta, criou na sua cabeça a ideia de que a intenção do médico ao tirá-la do tribunal e levar para casa nada mais era do que a intenção de ter uma noite de sexo com ela. E ao chegar no apartamento, ela se despiu, foi até o escritório do médico e falou com ele que vamos acabar logo com isso, né? Vamos lá, papaizinho, vamos acabar logo com isso. E ela se surpreendeu
quando o médico a pegou nua, sentou numa poltrona e passou a noite inteira conversando com ela sobre os mais variados assuntos, sem ter relações com ela. Então era uma mulher muito jovem, muito bonita, que estava ali na frente do médico, nua, se oferecendo, e ele recusou, porque não era essa a intenção. Quando ele a retirou do tribunal, o que ele queria, na verdade, era ajudá-la. E isso fica caracterizado já no dia seguinte, quando ela acorda, ele já havia preparado o café, e ele então começa a conversar com ela e fala para ela: olha, volta a estudar, eu estou precisando de uma secretária, você vem trabalhar aqui. E ela foi embora, voltou para o local onde ela havia sido presa, que era um bar frequentado por viciados, e lá ela começou a pensar na vida que tinha e na vida que ela poderia ter se ouvisse os conselhos do médico. E ela volta para casa dos pais, volta a estudar, faz datilografia, que na época, 1970, todo mundo que quisesse trabalhar em escritório precisava ter o curso de datilografia, e então começa a trabalhar para o Dr. Jude. E ela passa então a ter uma dívida de gratidão com ele, porque a partir daí a vida dela se tornou muito melhor, ela conseguiu a sua independência financeira, comprou seu próprio apartamento, foi morar sozinha e agora estava noiva e grávida. Acontece que ela estava no local errado e na hora errada. Dias depois do primeiro homicídio, ela é encontrada morta, assassinada, com vários sinais de tortura e queimada por ácido. Dr. Jude, ele começa então a ficar preocupado se essas mortes estariam sendo causadas por algum de seus pacientes ou por um detetive que o odiava porque anos antes ele havia evitado que o assassino do seu parceiro fosse mandado para a cadeira elétrica. Ele havia sido chamado pelo tribunal para avaliar as condições psicológicas deste assassino e ele chegou à conclusão de que ele não respondia pelos seus atos por se tratar de uma pessoa com graves problemas mentais e aconselhou que ele fosse internado em uma instituição. Isso causou uma ira muito grande no detetive McGrath. E ele começou a pensar se não seria uma retaliação por parte deste detetive, cometendo os crimes e tentando culpá-lo. Por outro lado, ele também tratava de diversos pacientes que sofriam de graves transtornos mentais, como é o caso de Thierry. Thierry era uma atriz fracassada, ninfomaníaca, que não conseguia pensar em outra coisa que não fosse sexo, que relatava com muitos detalhes ao médico as transas que tiveram, inclusive com vários homens na frente do marido, e que estava fora do cinema porque muitos anos antes havia assassinado o seu produtor e também amante. Então, ela já tinha um histórico. Outro personagem que poderia ter sido responsável por esses crimes seria Alison Burke. Porque Alison Burke, ele era psicótico, ele acreditava que diversas pessoas estavam o perseguindo a todo momento, invadindo seu apartamento, invadindo seu escritório. Ele era gerente de uma grande empresa e ele acreditava que não tinha alcançado o posto de vice-presidente porque as pessoas tinham inveja dele e que agora queriam assassiná-lo porque sabiam que ele era o mais preparado, que ele era o mais inteligente, que ele estava pronto para assumir não só a vice-presidente, ele queria o topo, ele queria ser presidente, mas as pessoas queriam impedi-lo assassinando. Esse, então, poderia ser um dos assassinos.
Na cabeça do doutor, ele teria cruzado com o primeiro paciente assassinado e, acreditando que ele estava o seguindo, teria o matado. Depois voltou ao consultório para eliminar a Carol para que ela não contasse que havia sido ele. Jude então começa a ficar nessa preocupação, sem saber muito bem quem é que estava armando para ele ou se ele mesmo estaria ficando louco e teria cometido esses crimes. Então começa uma investigação, mas ele teme que os policiais responsáveis pela investigação é que sejam os verdadeiros culpados e que querem prejudicá-lo. Então ele contrata um detetive particular para investigar o caso. Só que esse detetive também é assassinado. E aí ele tenta fugir, tenta descobrir e vai se envolvendo cada vez mais. Sheldon tem esse poder de nos prender à leitura, contando as histórias de vários personagens. Então ele pega a vida de um personagem, narra essa história toda, depois ele pula para outro personagem, conta a história deste personagem, a infância, a adolescência, os amores, os fracassos, os sucessos, as histórias, para então, no fim, ele unir todas as pontas. E é isso que torna o livro gostoso, é isso que torna o romance muito bom. É um livro que eu indico para quem gosta de livros investigativos, livros com essa pegada psicológica, de suspense, e algumas partes até diria terror. Esse é um bom livro. Fica a dica aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber notificações. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, que isso ajuda o canal.